Olá pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo sobre a literatura brasileira e o tema de hoje vai ser o arcadismo brasileiro, né? O arcadismo foi um movimento literário que surgiu lá no século XVIII e ele fez parte de um fenômeno artístico mais amplo, né, que é o neoclassicismo. Né? Foi um movimento que ocorreu lá no século XVIII, né? Século XVIII que é conhecido como século das luzes, né? É o século da razão, é o século da filosofia, da ciência, né? Que foi um movimento de influência do iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento intelectual importantíssimo daquela época, né? Que viria posteriormente a influenciar a Revolução Francesa, né? Então, o neoclassicismo ele teve como característica importante, da mesma forma como o classicismo, né, que a gente já abordou aqui em um vídeo no nosso canal, o neoclassicismo ele tem essa característica de normatividade artística, né? Ele se inspira na antiguidade clássica greco-romana, né? E tem como base teórica principal, né? Eu falo principal porque tem outros autores que servem de base teórica para esse movimento, mas a principal base teórica é a doutrina aristotélica, né? Os escritos de Aristóteles, mais especificamente a poética de Aristóteles. Então, de acordo com a poética de Aristóteles, a boa arte é aquela que imita os padrões, os modelos clássicos, né? Os grandes artistas consagrados pela história, né? Se você quer ser bom, você tem que copiar, você tem que seguir o modelo desses artistas, né? Porque esse movimento ele se deu nas artes como um todo, né? O neoclassicismo está presente na música, ele está presente na pintura, né? A pintura neoclássica, na arquitetura, né? A arquitetura neoclássica é muito importante até hoje, né? A gente vê elementos dessa arquitetura ainda hoje presentes por aí em diversos edifícios importantes. E na literatura a gente teve esse movimento conhecido como arcadismo, né, o movimento Arcade, como uma manifestação interessante do neoclassicismo. É claro que na literatura nem toda manifestação literária neoclássica é necessariamente Arcade. O arcadismo foi um movimento bem característico, né, bem peculiar. Foi um movimento que surgiu lá na Itália, né? O nome arcadismo ele vem da Arcádia. A Arcádia é um lugar mítico lá da Grécia Antiga, né? A terra dos poetas. E essa ideia do arcadismo ela remete justamente a essa filosofia da vida simples no campo, né? Do viver da poesia, viver da arte, né? E aí o arcadismo ele acabou influenciando aí outros países, né? Ele começa na Itália, mas ele influencia outros países, chega à Espanha, chega a Portugal, né? E como é que funcionava? Vamos entender primeiramente como é que funcionava o arcadismo. Porque não era só um estilo de escrita, era um modo de vida mesmo, né? Era uma arte bastante elitizada, né? Porque era uma prática artística que pertencia de modo muito assim exclusivo a um determinado grupo social. Por quê? Porque
só quem podia fazer parte disso era quem podia se dar o luxo de viver ali, né, de gastar muito tempo da sua vida, né, na contemplação da natureza, né, na recitação de poemas, né, levar uma vida semelhante, né, à dos antigos pastores árcades, né? E não era para qualquer um, né? Você tinha que ter uma boa condição de vida para, né, participar disso. Então, o movimento árcade foi um movimento bastante elitizado, né? Não era um movimento de arte popular. Na verdade, sempre que você ouvir falar em algum movimento artístico, né, literário, classicista, ele vai ser sempre elitizado, né? Tanto a Renascença, né, como o neoclassicismo, como o parnasianismo, são movimentos artísticos, movimentos literários de elite, tá? Não era uma forma de arte para os mais pobres. Não, era uma forma de arte para um público bem seleto nesse sentido, né? Economicamente privilegiado, tá? Era um momento assim de ascensão, né, de uma burguesia, né, o século XVIII, um movimento de consolidação do poder da burguesia, né? Porque, como eu disse, era a época do Iluminismo. O Iluminismo foi o movimento que forneceu a base intelectual para culminar depois na Revolução Francesa, né? Então, era justamente o momento em que a burguesia estava se consolidando enquanto classe, e enquanto classe que detinha poder, né? Poder econômico que posteriormente viria a se transformar também em poder político, que esse foi o grande objetivo da burguesia, que foi alcançado com êxito. E hoje a burguesia, né, as elites econômicas, detêm tanto o poder econômico quanto o poder político, né? O Estado é burguês. Mas, enfim, como é que funcionava esse movimento árcade? Havia as Arcádias. O que era uma Arcádia? A Arcádia era um clube de literatura, um clube de arte, né? Que tinha membros ali que eram iniciados, né, que faziam parte daquela sociedade artística. Eram poetas que frequentavam, né, um determinado lugar, eles se vestiam a rigor, né, eles se vestiam como pastores gregos, né, as roupas da Grécia Antiga, né, aqueles mantos, aquelas coroas de louro, né? Eles tinham que se caracterizar mesmo, e eles tocavam flauta, tocavam lira, né? Contemplavam a natureza, falavam de poesia e recitavam poemas, né? Recitavam poemas. Então, para vocês terem uma noção, né, que não era só uma estética literária, era um fenômeno cultural, né, o arcadismo. Os poetas árcades eles faziam parte de uma sociedade, né, de poetas. É muito parecido com o que a gente vê lá no filme Sociedade dos Poetas Mortos, que eu recomendo bastante que vocês assistam. Nesse filme Sociedade dos Poetas Mortos, é mostrado uma sociedade de poetas, né, que se reuniam para recitar poesia, para fazer música, tal. Aqui no Brasil,
esse movimento também acabou chegando, né? Em Portugal, acho que o maior representante dessa fase foi o poeta Manuel do Bocage, né? Que foi um poeta que realmente assim, se destacou. Tinha outros poetas árcades em Portugal, mas ninguém com o peso de Bocage. Bocage foi um poeta que fez parte da história da literatura portuguesa, né? Inclusive, como de certo modo ele acabou sendo um precursor também do movimento romântico em Portugal. E aí chega aqui no Brasil, né, digamos, a burguesia brasileira acabou formando também uma Arcádia ultramarina, né? A Arcádia de ultramar, que era ligada, eu não tenho certeza agora se parece que não tinha uma ligação com a Arcádia lusitana, que era a Arcádia de Portugal. Parece que era ligada diretamente à Arcádia romana, né? Então a Arcádia ultramarina, né, que era a Arcádia brasileira, contava com poetas como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, né, Silva Alvarenga e alguns outros, né? Então, esses poetas árcades, eles se reuniam para recitar poesia, para fazer arte, e também eles tinham interesses políticos, né? Os poetas árcades brasileiros, eles estiveram envolvidos em um movimento político aqui no Brasil, né, que faz parte da nossa história. Eu acredito que vocês certamente devem conhecer, que é a Inconfidência Mineira, né, que hoje a gente prefere chamar de Conjuração Mineira. Que esse termo Inconfidência é um termo pejorativo que foi dado pelos portugueses, né? Hoje prefere se chamar de Conjuração Mineira. Então, esses poetas fizeram parte desse movimento, né? Inclusive foram presos, né? O próprio Tomás Antônio Gonzaga foi preso, Cláudio Manuel da Costa, né? Eles, na verdade, foram os verdadeiros líderes desse movimento, né? O Tiradentes era o único pobre, né, desse grupo, né? Ele não era líder do movimento, ele tinha o papel de divulgar o movimento, né? Que era um movimento que visava a independência do Brasil, né? O Brasil se desligar de Portugal, né? Para que eles próprios tivessem o poder político aqui no Brasil, muito semelhante ao espírito da Revolução Francesa, né? Então, esses poetas, eles têm uma importância muito grande no sentido de que eles começaram a construir uma literatura genuinamente brasileira, com um sentimento de brasilidade, já que eles, né, já manifestavam um sentimento de nacionalidade brasileira. Eles começavam a lançar a semente do que seria o Brasil, porque o Brasil até então não existia, não tinha Brasil, porque o Brasil era a colônia de Portugal, né? Quem vivia no Brasil não se considerava brasileiro, se considerava um português de ultramar, né? Um português de além-mar. Então, essa literatura árcade brasileira que vai lançar as bases do que viria a ser uma literatura brasileira. Cláudio Manuel da Costa, na sua poesia, retratou com muita beleza, né, a natureza do Brasil, mais especificamente de Minas Gerais, que esse foi um movimento que ocorreu principalmente em Minas Gerais, que era o centro econômico
do país naquela época, né? Que é justamente século XVIII, século XVIII, né? Que é a época da mineração, né? da descoberta do ouro, do diamante e outros minerais preciosos aqui no Brasil, né? Foi a época em que se extraiu muito ouro e muito diamante de Minas Gerais, né? A época da construção das igrejas barrocas ainda, né? Em Minas Gerais, né? Com uma abundância de ouro, né? Que é uma coisa absurda, quase que a igreja quase toda feita de ouro, né? A gente tem aí, se vocês procurarem aí imagens das igrejas de cidades como Ouro Preto, por exemplo, né? E outras cidades de Minas Gerais, vocês vão ver, né? Essas igrejas barrocas de Minas, né? A quantidade de ouro que tinha. Enfim, então os principais poetas desse movimento, Cláudio Manuel da Costa, com sonetos belíssimos, né? E Tomás Antônio Gonzaga. Tomás, ele acaba ficando mais conhecido pelo poema Marília de Dirceu, né? Que ele escreve dedicando esse poema à sua amada. Era uma moça muito jovem, acho que ela tinha uns 15 anos de idade, 16 anos de idade, e ele se apaixonou por essa moça, mas a família era contra o relacionamento entre eles dois. Eu acho que ela também não retribuiu muito, né, esse amor dele, porque ele era um homem já bem mais velho, né? Ela era uma menina, e ele escreve Marília de Dirceu inspirado nesse amor por essa moça, né? E eu acho que é talvez o poema mais importante do arcadismo brasileiro, tá? Outras obras importantes surgem nesse período, né? Como o poema O Uruguai, de Basílio da Gama, né? É um poema que já lança a sementinha ali do indianismo, né? Que depois viria a acontecer no romantismo brasileiro, né? É uma das primeiras obras que colocam aí o elemento do índio brasileiro, né, na nossa literatura. Que depois tem uma resposta do Frei de Santa Rita Durão, que é o Caramuru, né? Que não tem a mesma felicidade, não tem o mesmo sucesso assim em termos de qualidade literária que o Uruguai tem, né? É uma obra um pouco mais pobre, mas a ideia era defender o lado do jesuíta, né? Os padres jesuítas, que são criticados, né, no Uruguai de Basílio da Gama. Então, gente, eu fiz esse vídeo para vocês terem uma noção, né, do que foi o movimento Arcade no Brasil. E quando eu colocar aí os exercícios sobre esse assunto, eu posso colocar também algum trecho de Marília de Dirceu para vocês conhecerem, né? Eu vou colocar também aí na descrição do vídeo para vocês lerem, tá? Eu queria mais dar uma noção do que foi o movimento Arcade no Brasil. Um movimento importante que acabou sendo precursor do romantismo no Brasil. Tem vídeos aí no nosso canal falando sobre o romantismo brasileiro. E por hoje é só isso, né? Fiquem bem, se cuidem aí, cuidem da saúde. Um grande abraço para todas e todos. Até a próxima. Tchau, tchau.